Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Pauline, eu sou terapeuta, life coach, trabalho com coaching evolutivo. Estou aqui hoje para falar com vocês, sobre 5 feridas emocionais, que foi um livro que mudou muito a minha visão, né, desde como terapeuta e como, né, buscadora de um autoconhecimento. Nesse livro, né, o nome é exatamente esse, As 5 Feridas Emocionais, da Lise Bourbeau. Se eu não me engano, ela é canadense. E ela fala que todos nós carregamos essas 5 feridas emocionais, né, que são rejeição, abandono, humilhação, traição e a última era injustiça, tá? Tô acessando aqui os meus arquivos. E o que acontece? Cada ferida, né, geralmente essas feridas elas acontecem, né, na primeira infância, que é um período que é um senso comum já para os pais, para os educadores, para os psicólogos, psiquiatras, né, todo mundo que trabalha nessa área sabe que a primeira infância ela é de suma importância, né, para o desenvolvimento da criança. Então essas feridas elas começam nessa etapa. Então a ferida da rejeição ela começa desde a gestação, né? Até 1 ano de idade. E segundo que a Lise Bourbeau fala, essa ferida ela aflora, né? Ela começa geralmente com um genitor, né? As feridas, e no caso da rejeição seria com o genitor do mesmo sexo, que é a mãe. Por questões que a gente não vai entrar nesse mérito, mas enquanto observadores eu acho que é muito importante a gente se observar enquanto seres que carregamos feridas e botamos máscaras por cima dessas feridas para se proteger, né? E eu acho que o trabalho é justamente esse, né? Tirar essa máscara, conseguir ver qual ferida que é, como que cura, né? E aí, segundo que ela fala, toda ferida tem uma máscara. No caso da rejeição, é um comportamento escapista. Então, aquele que foi rejeitado é um escapista. Ele tá sempre escapando de coisas, começa e não termina. Tem um comportamento, assim, que ele não quer aparecer, que ele quer ser, assim, uma pessoa que passa batido, né? E no livro também ela descreve sobre os tipos físicos, né, dessas pessoas. E eu comecei a observar as pessoas à minha volta, comecei a me observar e disse, meu Deus, né? Todo mundo precisa de terapia, fato. E no caso do abandono, né, a máscara que a pessoa usa é o dependente, né? Então o abandonado ele se torna dependente, então é sempre aquela pessoa, né? Não consegue estar sozinho, ou tá com um namorado, tá sempre de mão dada, ou tá, assim, precisa de contato físico, tem que estar sempre, né, naquela coisa assim, eu tenho que estar com a pessoa. E nesse caso, né, ele cria uma dependência emocional, porque ele tá sempre naquela coisa, assim, do medo de perder, né, na cabeça, ter já perdido. Geralmente essa ferida é ocasionada por algum trauma com o genitor do sexo oposto, agora a idade não vou lembrar, mas é também ali 1, 2 anos, por aí. Depois temos a ferida da humilhação, que a pessoa que é humilhada, né, que tem essa ferida, carrega a máscara de masoquista. A pessoa tá sempre se punindo, comendo. Uma coisa que me chamou muito a atenção, né, e falo isso como mãe, que eu comecei a redobrar os meus cuidados na hora de me comunicar com a Nina. Olha que sujeira que tu fez, olha como tu é porca, olha como não sei o que. São coisas assim, claro, a gente cada vez tem mais consciência sobre o impacto que isso tem na vida da criança, que vai ser um dia, vai ser um adolescente, vai ser um adulto. Então, essa ferida da humilhação uma das coisas, assim, das situações que desperta essa ferida são justamente essas. A pessoa, no livro ela fala, come e fica toda suja, se pinga e me diz, meu Deus, como eu sou desastrada, como eu sou isso, como eu sou porca, relaxada, não sei o que, como é que eu consegui fazer isso? Então,
Geralmente quando tem ela também fala isso no livro de uma forma muito brilhante, que é quando um dos pais reclama, chega o pai, vamos supor, né? Essa ferida é ocasionada pelo genitor do mesmo sexo, no caso da humilhação. E ela fala o seguinte, geralmente assim, vamos supor, né? Tem o filho, aí o pai chega em casa, a mãe fala, tu não tem noção do que o fulano fez, que não sei o que, começa a ferida da humilhação. Então, é muito... olhando para isso, falando tudo isso, gravando um vídeo sobre isso, estudando, a gente, cada vez mais eu vejo que a gente precisa urgente mudar a nossa forma de perceber as relações, principalmente, né? Perceber as nossas dores, perceber as relações e perceber as crianças. E depois disso vem a ferida da traição, né? Que é geralmente também com o genitor do sexo oposto. Estou falando geralmente porque eu acho que tem casos e casos, não dá para generalizar, né? Mas eu me observei e vi que faz muito sentido com relação às feridas que eu tenho, né? Então, de todos os comportamentos que eu carreguei a minha vida inteira e eu comecei a observar e fazendo o trabalho de terapeuta mesmo, fazendo terapia com outras pessoas, e me percebi muito nisso, né? Mas existem casos e casos. Então, a pessoa que se sente traída carrega uma máscara de controlador. Então, é aquela pessoa que a ferida é ocasionada, né, na fase, acho que de 2 a 4 anos. Ela fala muito na fase edípica, né, de problemas mal resolvidos na fase edipiana, na fase edipiana, que é algo que eu tenho estudado agora. E geralmente é com o genitor do sexo oposto, né? Então, aquela história, né, do pai, separação dos pais, né? E aí o filho toma as dores da mãe ou do pai e fica de um lado. Isso traz essa ferida da traição e a pessoa se torna um controlador. Então tem que estar no controle de tudo, tem que ser uma pessoa que tem que estar cuidando de todos, de todo mundo. Geralmente são pessoas que assumem os pais, né, quando já estão velhos, assumem os pais, cuidam dos pais. Na ferida da humilhação também ocorre muito isso, né, da pessoa cuidar dos pais. E o controlador, eu acho que eu não falei que o da humilhação era o masoquista, que a pessoa tá sempre se punindo, então a máscara da humilhação é o masoquista. Então o controlador, ele é assim, né? Ele vai naquilo que ele sabe que ele vai ter controle. Quando as coisas fogem do controle, ele explode. Então, eu acho que é um processo, assim, que ela fala que talvez seja um dos mais difíceis de se trabalhar, porque a pessoa não se dá conta que ela quer controlar, né? E depois, acho que estamos na última, depois do controlador vem a injustiça, e a máscara da injustiça é a rigidez. A pessoa se torna extremamente rígida porque ela se sente injustiçada, seja o motivo, né, que tenha. Da injustiça eu não lembro direito, acho que com o genitor do mesmo sexo, se eu não me engano, mas ela fala que é justamente isso, a pessoa se torna tão rígida que ela não se permite nada. Ela conta no livro que tem pessoas que vão, né, fazer os cursos, que eu acho que ela dá uns cursos eu não sei como é que é o nome, mas no final do livro ela fala que é um final de semana, tipo um workshop, e que as pessoas, geralmente os rígidos, vão para lá, fazem o workshop, escolhem os hotéis mais baratos que tem e estão ali sempre em postura de rigidez, né? E não aproveita, não curte, não aproveita nada, porque tá sempre numa postura de que tem que estar pronto, eu não posso sair desse lugar que eu criei para mim, né? Então, acho que só o fato da gente ter noção, né? Só o fato da gente ter noção dessas feridas, né? E acho que o trabalho de autoconhecimento, a gente ter consciência dessas feridas já é metade do caminho, porque já é processo de cura,
Então, são questões assim que eu comecei a observar e realmente a gente tem uma coisa assim que todo mundo se relaciona por essas dores, né? Então, e no livro ela fala uma coisa que é linda, que é não olhar a pessoa, mas olhar que aquilo é a ferida dela se relacionando, né? Aquela pessoa que, sei lá, briga, discute, ou alguém que tá ali numa posição de vítima, não olhar para a pessoa com um olhar julgamentoso e dizer, ah, tá se fazendo, tá se colocando no lugar, que não sei o que. Claro que a gente tem que ter um posicionamento, né, de sair do lugar de vítima, porque, enfim, né, são várias outras questões que estão, mas de não ficar julgando a dor do outro, né. Acho que essa foi o maior aprendizado que eu tive com esse livro, né, dessa transformação, porque esse livro fala exatamente isso. A gente se relaciona por todas essas dores, por todas essas feridas, né? Ela fala até assim que geralmente as pessoas abandonadas vão se relacionar eventualmente com pessoas que têm máscara de controlador, que existe uma, como é que se diz? Uma certa, não é simbiose, mas é como se a engrenagem fechasse, né? Então o rígido vai, não era o rígido, o escapista vai vai ter relações. Isso não é só questão de afetiva, mas é questão de relação humana mesmo. Vai se relacionar com o rígido, enfim, ou com o controlador também, ou com aquele que humilha. Então, no livro ela fala muito sobre isso e foi muito, muito, muito bom. Espero que é uma sugestão hoje, né, de leitura. E espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um beijão. Arro.